O especialista em gestão de água Joaquim Poças Martins disse esta segunda-feira que sempre houve e sempre haverá seca, o problema é a escassez e que é trágico dar as mesmas respostas quando as coisas mudaram. Em entrevista à Lusa, Poças Martins reconhece que a situação é preocupante e que é muito possível que venha aí uma seca muito severa, tão severa como algumas das mais graves, como em 1995 ou 2005. Ainda assim, considera que a seca não é problema nenhum, não tem solução. Sempre houve e sempre haverá, mas o problema não é a seca, o problema é a escassez, exemplificando que no deserto Saara há seca sempre, mas não há escassez porque não há pessoas. É por isso que acredita que se está a tentar solucionar o problema errado e cita o exemplo do terremoto de 1755 em Lisboa, e da resposta do Marquês de Pombal à situação, que defendeu: enterremos os mortos e salvemos os vivos. Não podemos estar de 2 em 2 anos em regime de terremoto, e não estamos porque quando estamos a falar em seca, quase 9,9 dos 10 milhões de portugueses não sentem a seca porque vivem em cidades onde há água em todo o lado. Isto acontece porque desde os anos 1990, altura em que foram criadas a Águas de Portugal e outras estruturas semelhantes, foi-se escolher sítios onde não faltava água e fizeram-se sistemas. Esse investimento faz com que não falte hoje água nas torneiras, ao contrário do que aconteceu em 1995, no Porto, lembra. A escassez afeta a agricultura, refere, mas também há ilesos, que são os agricultores que, citando os 3 porquinhos, construíram a casa no sítio certo. Escolheram sítios que têm sempre água, investiram, escolheram as culturas certas, adequadas ao sítio e à água. Temos exemplos em Portugal de agricultores que estão imunes à seca e associações de regantes, porque em Portugal temos muitos agricultores pequeninos que se reúnem e aproveitam investimentos do Estado que foram feitos há uns anos, que gerem bem o que têm, não vão para além das posses e se autorregulam, concretiza. Tudo isto é explicado pelo problema clássico da economia que é a tragédia dos bens comuns que, utilizados por todos, sem dono, são exauridos. Por isso, insiste que as forças da natureza nunca ninguém as venceu, e não adianta nada ser contra a chuva e contra a seca. O clima está a mudar e é trágico continuar a dar as mesmas respostas quando as perguntas mudaram. Fazer mais barragens pode ajudar, mas não é a solução, porque já não há muitos sítios para as construir. Por outro lado, custam muito dinheiro, e os lucros da agricultura não permitem pagar essas barragens. Acresce que, quando a chuva é cada vez mais escassa, construir barragens que não enchem não é solução, frisa o professor universitário. Para a agricultura, a solução é semelhante à que se arranjou para o abastecimento de água para consumo público: poupar, planear e investir bem. A engenharia tem muita coisa a oferecer, há países que gerem muito bem as águas, e têm uma coisa muito simples: há uma regra, que é, aquilo que não se mede nem se paga, não se poupa. Nas casas, medimos e pagamos, os agricultores têm de ter uma regra semelhante. O princípio do utilizador-pagador incentiva um uso mais responsável de um bem que começa a escassear para a agricultura, mas também do lado da oferta há soluções, e elas passam pela dessalinização e reutilização de águas residuais, reitera o especialista. Poças Martins admite que, infelizmente, a reutilização das águas das cidades para os campos pode não resolver o problema, porque é demasiado longe e demasiado pouca, mas, objetivamente, a reutilização e a dessalinização estão aí e vão ser grande parte da solução.
uma solução que, aos preços atuais, ainda não é possível para toda a agricultura, mas já é para alguns, e pode até ser subsidiada na sua implementação. Insiste, por isso, que vai ser essencial adaptar as culturas às novas épocas e que não se pode ajudar de 2 em 2 ou 3 em 3 anos quem não se quis adaptar. A agricultura privada, intensiva, é que recebe os subsídios, aponta, lembrando que Portugal tem um PIB Produto Interno Bruto de cerca de 20 mil euros pessoa, que são 200 mil milhões de euros, e a agricultura representa 3%. Esses 6 mil milhões de euros estão nos frutos, depois nos hortícolas, depois no vinho e só muito atrás nos cereais, e quem gasta mais água são os cereais. É preciso cultivar o certo e não persistir no que se tem vindo a fazer, remata. Joaquim Poças Martins é licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e doutorado pela Universidade de Newcastle, em Inglaterra. Desde 1974 é docente da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde dirige a secção de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente. É secretário-geral do Conselho Nacional da Água desde 2013 e foi, entre 1993 e 1995, secretário de Estado do Ambiente e do Consumidor do XI e Governo Constitucional de Portugal, no último governo liderado por Aníbal Cavaco Silva.